Turma, Dr. Leonardo Clement aqui, continuo com meu parceiro, o enfermeiro, professor Wesley Pinto, e neste vídeo 2 do workshop sobre restrição de movimento de colunas, manejo da coluna no trauma, nós vamos falar sobre os critérios de indicação da restrição de movimento de coluna. São, na realidade, 2 critérios, mais um protocolo que a gente poderia praticamente classificar como 3 critérios. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. E lembrar que no vídeo 1 desse workshop nós falamos sobre de onde vêm as fontes bibliográficas, a literatura que embasam isso que nós chamamos, entre aspas, de novas evidências, que não são, na verdade, coisas tão novas assim, e sim estão sendo discutidas mais neste momento, onde nós estamos passando por uma mudança de paradigma global, uma mudança de cultura praticamente, né, em como lidar, Wesley, com a coluna desses pacientes vítimas de trauma. Nós temos que imobilizar todos os pacientes, Wesley? Imobilizar e restringir são conceitos que precisam ficar muito claros. Esse eu acho que é o primeiro passo, Leonardo. O primeiro passo é dizer que o conceito de mobilização total da coluna caiu por terra. Foi um conceito utilizado por muitos anos, por nós, inclusive, que é uma inverdade, não é verdade. A vítima não fica com a coluna totalmente imobilizada. Isso acontece só no centro cirúrgico, com materiais e equipamentos específicos. E quem nunca andou dentro da ambulância é que sabe e que não sabe que realmente ela não fica imobilizada. Principalmente nas estradas que nós temos em algumas realidades. O tipo de ambulância que nós usamos hoje em dia no país, qualquer freada brusca, a vítima se mexia muito na prancha e às vezes os tirantes não eram o suficiente. Então isso é um consenso internacional. A imobilização total da coluna não é um conceito mais aceito. O correto seria imobilização da coluna vertebral ou restrição de movimento da coluna vertebral. Falar imobilização está errado? Então, eu prefiro restrição de movimento da coluna porque te dá uma sensação, te lembra que você está só fazendo uma restrição e não está imobilizando totalmente. Mas isso aqui é mais condizente com a realidade do que acontece na prática. Aqui seria talvez nossa intenção, mas na prática a gente consegue restringir e não imobilizar. Exatamente. Porém, as recomendações americanas te dão essa opção. Você pode chamar de imobilização da coluna ou restrição de movimento da coluna vertebral. Perfeito. Ok? Caso você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas, só lembrando que nós estamos nesse workshop onde nós vamos ter 4 vídeos. No vídeo 1 nós falamos das evidências e vamos deixar aqui na página o link desse vídeo, onde inclusive nós disponibilizamos alguns links para você acessar essas evidências, alguns sites, alguns artigos importantes, para você, quem sabe, começar a ler um pouco mais sobre o assunto, caso seja do seu interesse. E aqui então nós vamos falar sobre esses critérios de imobilização, ou melhor, de restrição da coluna. A grande pergunta é essa. Restrição de movimento da coluna. De movimento da coluna. Já começando aqui o assunto, nós devemos aplicar técnicas, preferências, para obter a restrição desse movimento em todos os pacientes vítimas de trauma? Voltando à discussão, um ponto principal que nós precisamos discutir é que antes nós mobilizávamos todo mundo com base no mecanismo de trauma, o mecanismo do evento, o mecanismo de lesão. Praticamente qualquer trauma com transferência de energia razoável. Ou que você ficasse em dúvida, na dúvida, imobilize. O que você acha disso de na dúvida? Eu não concordo muito com esse conceito de na dúvida, imobilize, nem gosto muito dele. Acredito que devemos treinar e estudar o suficiente para não ter dúvida. Mas não é fácil não ter dúvida, não é fácil realmente. Estudar sempre, praticar para chegar ao mais próximo de não ter dúvida. Porque não ter dúvida, talvez, assim, a gente pode ter até uma interpretação equivocada do que você está querendo passar. Perfeito. Não ter dúvida não significa dizer ter certeza do diagnóstico. Exatamente. Ou ser prepotente, arrogante, achando que nós estamos certos de tudo. É não ter dúvida quanto à indicação de restrição ou de transporte da vítima. Vale a pena lembrar que durante o atendimento pré-hospitalar não se está fazendo diagnóstico médico. Mesmo na vítima com alto risco de restrição, de lesão vertebromedular, ainda assim deve-se pensar qual a melhor opção de restrição dela, pensando na vítima, e qual a melhor opção de transporte dela. Ninguém está descartando que ela não está com risco de lesão vertebromedular.
A gente só está pensando em como será mais confortável e seguro para essa vítima ser transportada. Então, alguns pontos são importantes. O primeiro ponto é a diferença dos conceitos de mobilização total da coluna versus restrição de movimento da coluna vertebral. Isso deve ficar muito claro. Toda vez que você falar em mobilização total da coluna, há uma tendência a você errar. A outra coisa é, antes nós trabalhávamos muito com a imobilização ou a restrição com base no mecanismo do trauma, e hoje ela é centrada no doente ou na vítima. É uma tomada de decisão centrada no que a vítima está te apresentando. E para isso precisa de alguns critérios definidores, né? Alguns caminhos em busca do que não está visível e que ele pode te apresentar e pode te dar um sinal de que vale a pena restringir mais, restringir menos, ou não restringir, ou tomar uma decisão, restringir e tomar uma decisão diferente para retirar ele daquele local. Então, outro ponto importante, Leonardo, é dividir essa tomada de decisão em 3 categorias. Se a vítima precisa ser restringida. Sim ou não? Sim ou não. Se vai ser restringida, como vai ser restringida. E se ela está em algum local que precisa ser retirada, ou seja, extraída, como vai ser essa extração dessa vítima. Porque uma coisa é restringir o movimento, outra coisa é restringir e movimentar o paciente para outro lugar. E aí... Que pode ser tanto saindo de um carro, do chão para a ambulância, da ambulância para o hospital. E aí da ambulância para o hospital é a terceira tomada de decisão, que é o transporte. Como transportar o paciente. Como transportar de forma segura e que tenha menos danos. Que aí vem o princípio primário, trazer menos danos à vítima. Então, precisamos ter a consciência que nós não estamos ali pensando na cinemática somente, pensando no que o INTA vai entender do que a gente está fazendo, e sim pensando centrado no doente, né? 2 observações, Wesley. Primeiro que, assim, acho muito importante isso. Toda decisão em urgência e emergência, em saúde, precisam ser decisões baseadas em evidências. Exatamente. Que surgem a partir de um pensamento probabilístico, onde raramente existe 0%, 100%, mas tomar uma decisão assertiva baseada em probabilidade pode significar, por exemplo, tomar uma decisão que tem 80% de chance de beneficiar o paciente, e pode acontecer que dentro da sua manobra, por mais que seja uma decisão assertiva, você não beneficie porque caiu nos 20%. Mas tomar uma decisão assertiva é aquela decisão que está condizente com a maior probabilidade de trazer o benefício. E esse pensamento probabilístico ele surge através do estudo, através da leitura de artigos, porque muitas vezes protocolos que vêm em livros prontos trazem a recomendação, mas eu acho que o hábito da gente começar a ler artigo científico e treinar um pouco isso, a gente começa a criar um pensamento de muito maior humildade. E aí a gente começa a individualizar as condutas, a tomar decisões muitas vezes compartilhadas com as vítimas sempre que possível, para que nossa decisão seja uma decisão probabilística, sabendo que nós não somos deuses, mas nós precisamos fazer aquilo que tem mais chance de beneficiar o paciente. O melhor que a ciência diz para o momento que é o ideal. Também trazer um pouco mais de ciência para o APH, que é o que no Brasil nós precisamos fortalecer isso. Não ficar só na parte técnica operacional, e sim um pensamento estratégico e científico, né? Trazer ciência para o APH. Eu costumo dizer muito o seguinte, as pessoas falam às vezes o seguinte: eu fiz o melhor que eu poderia, mas aquele melhor que você poderia é o mais atualizado? Às vezes a sua vontade de fazer o melhor é ótima, mas você está tão desatualizado que o seu melhor é muito ruim. Está muito longe do melhor para o paciente. Isso aí, do que a ciência diz que é o melhor para o doente. Então, momentos como esse, curso, discussões, congressos, isso tudo fortalece a você chegar o mais próximo do que a ciência está dizendo que é o melhor para aquela vítima. Uma coisa que precisamos fixar são essas 3 tomadas de decisão. Vou restringir, como vou retirar a vítima daquele local onde ela está, pode ser no chão, dentro do carro, e como vou transportar de forma segura. Essas 3 perguntas, todo atendimento você deve se fazer, realizar um exercício mental indo para o atendimento e durante o atendimento tomar decisão, inclusive com outros colegas, para vocês chegarem a um comum acordo. E quanto mais você treinar a simulação disso, mais rápido vai ser essa tomada de decisão. Ficou mais fácil? Muita gente está tendo uma visão
errada. Agora ficou mais fácil, é só mandar a vítima sair do carro e levantar e ir andando. Não, vocês vão ver que não é bem isso e não ficou tão fácil, ficou até um pouco mais difícil, porque são 3 tomadas de decisões que você vai ter que usar raciocínio crítico e um bom exame, inclusive, para poder tomar essa decisão. Aproveitando essas 3 perguntas, então, devo restringir ou não? Como retirar o paciente de onde ele está e como fazer o transporte? A proposta é que neste vídeo, especificamente, a gente responda a primeira pergunta. Ok. Se nós devemos restringir ou não, e nós temos algumas ferramentas para nos ajudar na tomada de decisão, que são justamente os critérios que nós vamos discutir aqui. Você pode estar se perguntando, você na sua prática diária, lá na sua ambulância, você chega numa situação de trauma, um paciente, por exemplo, uma colisão veicular frontal, onde o paciente está dentro do carro ainda, e você tem a primeira pergunta a se fazer. Esse paciente teve um trauma, ok, ele merece protocolos e técnicas de restrição de coluna? Então essa é a primeira pergunta, a gente vai responder agora, e as 2 seguintes a gente vai abordar muito das respostas do como realizar no próximo vídeo, que vai ser voltado para preferências, para técnicas de retirada, de restrição de movimento, para equipamentos que nós temos para realizar essas manobras. Então Wesley, quais são as ferramentas que nós temos hoje que nos ajudam a tomar essa decisão? Existe o Nexus e o CCR. Nexus, CCR. São 2 ferramentas utilizadas mundialmente, né? Nós falamos um pouquinho sobre elas lá no vídeo 1, mas a ideia agora é de se aprofundar no que é que se trata realmente, e por que um, por que o outro. O Nexus ele foi criado exatamente para a utilização de raio-x no intra-hospitalar, na entrada desse doente dentro do hospital, e foi um estudo retrospectivo para avaliar se todas as radiografias que estavam sendo solicitadas, aí entra também tomografia, se estavam de acordo com a necessidade do doente. E aí o resultado foi um resultado onde mais de 90% não precisavam desse número de raio-x. Então foi criado critérios para tomada de decisão de raio-x. Com base nisso, os serviços pré-hospitalares, se ele não precisava fazer raio-x para cervical, subentende-se que ele também não precisava ser restringido de forma tão completa, com colar cervical, com prancha rígida e outras situações. Então o Nexus é um bom critério definidor que alguns serviços de pré-hospitalar estão utilizando para tomar a decisão se vai restringir de forma completa ou não. 2 perguntas antes da gente continuar aqui. Quais são os profissionais hoje, a nossa realidade brasileira, na sua visão ou de forma legal, se você tiver essa resposta, que estão autorizados a aplicar o Nexus para tomar essa decisão no atendimento pré-hospitalar? O Nexus ele não tem critérios absurdos, né? Um dos critérios é a dor na linha média da cervical ou sensibilidade aumentada, se está intoxicado ou não, se está com sinais de se bebeu ou usou droga, alteração do nível de consciência. Essa alteração do nível de consciência que às vezes não fica muito claro. Não necessariamente tem que ser a escala de Como de Glasgow, né? É uma alteração qualitativa. Pode está ser alterado sim ou não. Se a vítima está confiável ou não. Eu uso muito o termo de confiança. Se você está conversando porque a vítima pode estar em Glasgow, pode estar 15 Glasgow e não ser uma resposta confiável. Perfeito. Entendeu? Então eu, na minha visão, entendo... Porque pode ser um trauma emocional diante de uma situação, às vezes, com perda de familiar. Uma catastrófica, uma perda de familiar. É uma vítima que está dirigindo e acabou de perder a esposa, morta do lado, e a filha presa nas ferragens, e ele está intacto, né? Só atingiu, eu peguei um caso assim, só atingiu a mulher e o filho. Ele tem distração, não é lesão propriamente dele, mas ele tem distração ali que não vai te dar uma resposta confiável, e tem alteração de nível de consciência porque ele não está confiável as respostas dele. Mas ele tem Glasgow 15, ele tem abertura ocular, ele tem movimentação. Então eu não vejo que o Glasgow deve ser Tanto que ele não traz não traz isso muito claro. O PHTLS traz o Glasgow como opção, mas o Nexus propriamente dito não usa o Glasgow, ok? Usa alteração do nível de consciência. E lá na cena, a unidade básica, qualquer profissional ele pode aplicar o Nexus na sua visão e tomar essa decisão de restringir ou não? Ou isso fica mais reservado para um profissional do suporte avançado, para um médico, para um enfermeiro?
Eu entendo essa minha visão. No Rio de Janeiro nós estamos trabalhando com essa tomada de decisão com o técnico, o enfermeiro e o médico, né? Eu acho que foi um avanço enorme dos profissionais que implantaram isso lá. Eu não fiz parte da implantação, mas eu coloco isso em prática, né? Eu faço. Então, eu acredito que o técnico de enfermagem treinado e regulado por médico tem toda a liberdade de fazer isso. Desde que esteja sob a supervisão de ou não? Ou não, assim, isso vai muito da confiança do serviço, né? Eu estive num congresso há pouco tempo onde teve uns 5 médicos fazendo essa pergunta para mim, você não é o primeiro, né? E a minha resposta foi clara, o senhor é médico? Se o senhor chegar hoje no meu serviço, eu não confio no senhor. O senhor teve isso na faculdade? Não. O senhor já treinou isso? Não. Então, mas legalmente há alguma coisa que determine isso hoje no Brasil? não, o técnico de enfermagem pode tomar algumas decisões dessas, fazer o exame, por exemplo. O auxiliar de enfermagem não. Então, SAMU, que tem auxiliar de enfermagem, essa tomada de decisão eu acho um pouco mais complicada, porque não tem base, às vezes, para tomar essas decisões. Até porque, para a gente entender o contexto geral, quem ainda não teve contato com esse tipo de critério, basicamente, até fazendo um resumo aqui com a visão geral, para a gente entender a que nível da discussão a gente quer entrar aqui, esses critérios, basicamente, eles vão estar dizendo se a gente restringe ou não. Se existe a discussão de não restringir uma parcela dos pacientes que tiveram trauma, é porque restringir esse movimento pode trazer prejuízo. Exatamente. Assim como no intra-hospitalar fazer raio-x em quem não precisa, você está submetendo o paciente a uma radiação, você está trazendo malefícios. Exatamente. Se os possíveis benefícios superam os malefícios, há indicação da conduta. Mas no caso onde o paciente não tinha indicação de ser submetido a um raio-x, porque alguns critérios que já foram estudados indicam que o paciente, desde que ele não preencha esses critérios, eles não têm praticamente risco nenhum de ter uma lesão, não tem por que submeter o paciente nem a um raio-x, e por isso que ele foi. Já que no hospital eu não vou fazer raio-x, eu vou retirar, se tivesse colar cervical, eu vou retirar, não vou manter restrição, porque eu eliminei minha suspeita. Então eu posso fazer no APH, evitando, de repente, criar uma iatrogenia através de um colar cervical que pode trazer prejuízo, a gente vai com malefícios já comprovados, que a gente já vai trazer daqui a pouquinho quais são os malefícios, não só do colar cervical, mas também como de uma prancha rígida, por exemplo, quando não indicado. Agora, a grande questão é, o Nexus, ele se baseia único e exclusivamente em 5 critérios clínicos, exatamente, que a gente mencionou aqui. Então, dor na linha cervical posterior. Ou sensibilidade aumentada. Ou sensibilidade aumentada. Alteração do nível de consciência, intoxicação, lesões de distração, que a gente até não mencionou até agora, o paciente que está com uma fratura exposta num membro, esse paciente ele vai estar com uma dor importante e, consequentemente, pode não estar percebendo a dor na cervical. Qualquer lesão que não te traga confiança na resposta que ele está te dando, isso é importante, né? Pra você ter uma ideia, alguns estudos americanos estão saindo onde eles estão anulando a fratura de pelve e fêmur como lesão de distração, principalmente em idoso, porque eles só fazem isso. Então, se for ter isso só como base, fratura de pelve e de fêmur já é lesão de distração, vai ter que voltar a restringir todo mundo de novo, como eles usam muito o Nexus. E aí, não. Ele está com fator de fêmur, mas ele consegue te responder com confiança, você consegue ter confiança no que ele está te respondendo? Voltamos para a questão de confiança. Não está distraindo. E o quinto critério é a questão de alteração neurológica. Então, déficit neurológico, o paciente está com diminuição de força muscular, assimetria, que está com até mesmo a questão da parestesia, diminuição de sensibilidade. Então, só baseado nesses critérios aqui, o Nexus, ele já toma essa decisão. Observe que ele não levou em consideração nem cinemática, e nem levou em consideração a epidemiologia do paciente pela idade. Sim. Ou seja, a tendência do Nexus, quando a gente comparar com o CCR, que já adiantando um pouquinho, leva em consideração tanto epidemiologia quanto cinemática, é que ele vai mobilizar muito menos gente. Exatamente. E aí tem um perigo. Se eu não for seguro na aplicação aqui desse exame, pela experiência, eu posso deixar de mobilizar alguém que precise. O que tem que ficar claro é que a restrição ou não restrição, não é com foco de melhorar ou piorar o diagnóstico, ok? Mesmo a pessoa que esteja com alguma possível lesão na coluna vertebral,
dependendo da lesão, ela consegue sustentar o seu pescoço e ser a melhor opção ela sair andando por meios próprios. Pesquisas já demonstraram que ela saindo por meios próprios, ela faz menos torção, 4 vezes menos torção, do que se saísse com um dispositivo. Porque ela sentiu a dor, ela já para ali. Ela vai segurar e ela vai se auto-monitorar a manipulação do pescoço. Eu gosto muito de usar o exemplo do torcicolo. Né? Se você tem um torcicolo, quem melhor vai manipular o seu pescoço? Você. Você não vai, quando eu chegar no seu pescoço, você fala, não mexe não, deixa que eu levanto sozinho aqui, eu vou sustentar. E a pessoa, alguém tendo que... É diferente de alguém tentando mexer no seu pescoço. Isso aí a gente vai até aprofundar um pouquinho mais no vídeo 3, já que a gente vai falar sobre a autoexplicação assistida, a gente vai falar isso mais no vídeo 3. Então já deu para passar aqui uma ideia de que o Nexus hoje é um critério baseado, quer dizer, é um critério que existe desde 1991, que inclusive hoje no PHTLS 9ª edição, é ele que está lá recomendado, no protocolo norueguês de mobilização. Desde a 8ª edição, já ele. Que apesar que tinha ali uma alteração deles, melhoraram, né? Simplificaram um pouco. O protocolo norueguês também publicado em 2016 também traz o Nexus, então alguns protocolos vão trazer o Nexus e outros protocolos vão trazer o nosso segundo. Vamos deixar até o link aqui abaixo do vídeo, do artigo original do Nexus, artigo original do Nexus, do CCR, para que vocês possam aí ver um pouquinho, estudar mais sobre isso. Bom, já passamos aí sobre o Nexus, se tiver qualquer dúvida também pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar esclarecendo. Agora, fala para mim um pouquinho sobre o CCR, o que é o CCR? O CCR foi criado pelos canadenses, né, com foco de acrescentar alguns critérios que eles acharam que seriam importantes. Né? Critérios esses que foram a idade, acima, igual ou maior que 65 aspecto epidemiológico. Anos. Exatamente. O idoso tem um risco maior, segundo essa pesquisa canadense, de ter lesões instáveis. O mecanismo do trauma foi levado em consideração, mecanismo perigoso, e aí entra a velocidade do carro, a altura que a vítima possa ter caído, se caiu algum objeto fazendo compressão axial, se tem lesões acima da região supraclavicular, a parte clavicular, acrescentou outros critérios. E principalmente a parestesia de extremidades, que não fica claro no Nexus, fica déficit neurológico, e no CCR a parestesia vem como um critério específico. Né? Então aqui nós temos um critério que teoricamente vai indicar em mais pacientes. Por exemplo, o mesmo paciente aqui, ele pode ter uma indicação de restrição pelo CCR e pode não ter indicação pelo Nexus. O mesmo paciente. Porque esse paciente aqui, ele pode ter tido um acidente veicular a 120 km por hora, não apresentar nenhuma alteração clínica percebida no Nexus e ter indicação aqui ou pela idade. Agora eu te faço uma pergunta, Wesley. Qual é o melhor dos dois? Então, é uma pergunta difícil, né? Qual usar? É esse ou esse? Qual é que você vai implementar no seu serviço? Os próprios estudiosos ainda não chegaram numa conclusão muito definitiva, né? Teve uma pesquisa que foi publicada no New England, comparando a sensibilidade dos dois, e o resultado foi uma melhor sensibilidade pelo CCR, mas um resultado muito limítrofe entre os dois. E o próprio final da pesquisa sugere juntar os dois, usar os dois, e é uma boa saída. Assim. Eu uso hoje o Marshall, que a gente vai falar dele também, e que dá uma misturada nos dois e eu acho bem interessante. Isso aí me lembra muito o assunto do o que é melhor, scoop and run ou stay in play? Mais ou menos isso. Exatamente. Tem situação que você precisa correr, tem situação que você precisa trabalhar na cena, tem situação que você vai fazer o play and run. Exatamente. Então, pode ser que, a depender da situação, como existem hoje em dia muitos critérios, o próprio ATLS menciona os dois, as duas possibilidades, vários serviços acabam fazendo uma certa mistura. Então, apesar de existir esse estudo no New England, que mostrou uma ligeira sensibilidade maior no CCR, e de uma certa forma dá para entender, já que ele abrange muito mais pacientes. Exatamente. Pode ser que, por outro lado, ele imobilize pacientes que talvez não precisasse, porque ele é mais abrangente, mas não é o suficiente para dizer hoje você tem que utilizar um ou outro. Isso vai depender de uma série de fatores regionais, culturais, aqueles elementos que nós mencionamos no vídeo anterior que determinam uma preferência, porque os dois respeitam o mesmo princípio, que é não causar mais danos. Não causar mais danos, é identificar quais são aqueles pacientes com potencial risco
de lesão de coluna e restringir o movimento para não correr o risco de agravar, etc. Exatamente. Mas nós não temos aqui um campeão que a gente vai dizer apagar um e ficar com o outro, não. Os próprios americanos, no ATLS 10ª edição, apresentam os dois. Ele não cita qual que deve ser usado. Existem critérios definidores ou ferramentas para tomar a decisão, e uma dessas ferramentas é o Nexus, e aí ele cria até um mnemônico lá interessante para o Nexus, e apresenta o CCR. Então fica à disposição do serviço qual utilizar, né? Uma das interpretações que eu tive estudando esse assunto, e eu reconheço que eu ainda estou muito verde, né? Ainda estou aprendendo bastante, mas assim, ao observar, por exemplo, um serviço de APH na Noruega, por que, por exemplo, eles são enfáticos em usar o Nexus? Uma das possibilidades é pensar na maturidade histórica de formação desse profissional. Isso pode ter um peso, porque como o Nexus ele é um pouquinho mais crítico, digamos assim, nessa escolha, eu acredito que ele é um pouco mais arrojado, ele é um pouco mais arriscado. Eu preciso ter uma segurança grande em dizer esse paciente eu não imobilizo baseado no Nexus, mesmo tendo uma cinemática que seria imobilizada pelo CCR. Eu tenho que ter uma segurança grande na análise desse paciente, na confiança, na autoconfiança, em descartar a restrição de movimento da coluna de um paciente idoso que teve um acidente a 120 km por hora, porém que segundo o Nexus não entra. O que vale a pena lembrar, até ouvindo você, a gente percebe muitas vezes as pessoas confundindo. Tomada de decisão de autoextração assistida é uma restrição de movimento da coluna. Isso a gente tem que estar sempre lembrando para a gente se policiar de não falar, olha, ele tomou a decisão de fazer a autoextração assistida e aí ele não restringiu. Não. Muita gente ainda não sabe o que porque o Wesley já tá falando aqui, imaginando que está todo mundo já sabendo isso aí. Então, isso aí eu prefiro que a gente segure um pouco essa informação para não confundir quem ainda está construindo esse conhecimento. A gente vai explicar o que é autoextração assistida. Muitas pessoas aqui estão acostumadas a ouvir falar de retirada com CAD, de retirada rápida, quem já fez o PHTLS, talvez nunca ouviu falar do termo autoextricação. Neste vídeo, quem está assistindo, aprenda esse conteúdo aqui, que existem esses dois critérios, vai estar aparecendo aqui para vocês em vários momentos do vídeo na tela, esses fluxogramas aqui, e vai ter o link aqui também abaixo do vídeo para vocês poderem ler o artigo e saber que tomar a decisão não é aleatória, não é eu bati o olho assim na situação e falar, pô, esse aí merece, esse aí já não merece. Ou se não, todos merecem, ou se não, na dúvida, coloca. Esse tipo de decisão aproximada, ou essa decisão aleatória, isso tem que ser abolido. A decisão tem que ser uma decisão segura, como você mesmo mencionou, uma decisão que você toma com certeza, centrada no doente. E não só no mecanismo. E nós temos esses dois elementos aqui. Bom, vamos entrar agora no protocolo alemão e a questão do Marshall. O que é o Marshall e por que você, hoje no seu serviço, você utiliza esse protocolo para tomar a sua decisão? O Marshall foi um mnemônico criado, né? É um protocolo criado pelo Serviço Médico de Emergência alemão. Perfeito. Né? E ele faz uma homenagem a um serviço de polícia da Europa e que eu uso no meu serviço porque é protocolizado, ou como o pessoal usa, né? Virou um protocolo no serviço onde eu atuo, graças a Deus, porque pessoas, vou até citar aqui, o Major Edgar, que é um cara renomado e que realmente precisa ser lembrado, porque foi o primeiro a ser corajoso em implantar essas novas recomendações no país. Desafiando um pouco aquilo que já estava bem estabelecido, né? Desafiou tudo, né? Ele foi o primeiro, foi arrojado, estudou, foi trabalho final de conclusão de curso dele, de curso superior dentro do oficialato. Então, com certeza, ele teve muitos desafios a ser superados para conseguir colocar isso no papel e implantar. O Rio de Janeiro vem sendo treinado oficialmente por essa instituição e também profissionais que trabalham e já utilizam, treinando outros serviços, e aí o pessoal já está bem sensibilizado, serviços como o SAMU, rodovias, eu mesmo ministro alguns cursos que envolvem a restrição de movimento da coluna e já treinei muitos profissionais do SAMU e muitos profissionais de rodovias, por exemplo. Então, esses profissionais já estão se sensibilizando para sensibilizar a gestão, quando o gestor não foi fazer o curso,
a pensar as mudanças, porque vão todos pensarem do mesmo jeito. Inclusive, uma surpresa minha, as equipes do Inter hospitalar já estão solicitando esses cursos. Então é importante que quando vocês de outros estados falam assim, nossa, a gente vai ter muita dificuldade com o Inter. Lá na minha região, principalmente, a gente não está tendo tanta dificuldade porque eles estão buscando entender o assunto. Então pode ser um preconceito nosso também, um dogma nosso achar que o Inter não vai querer saber do assunto. E a maioria das vezes corre o risco de querer. E eu acredito que é o papel de cada um buscar levar essa informação, às vezes, para o colega, quantas informações nós aprendemos com o Intra, quantas informações nós podemos ensinar para que juntos a gente tenha um trabalho mais fluido. Então a gente pode levar essa provocação para eles. Exatamente. E vale lembrar o seguinte, Léo, que essa mudança, esses assuntos, nasceu no Inter. O Nexus é de Inter e o CCR é de Inter. Né? Então nós estamos discutindo no pé de forma mais fervorosa, mas isso veio do Inter. Então o cara que ainda do Inter não está muito bem habituado com esse assunto é porque não leu também o ATLS ou porque não leu os artigos que deveria ter lido. Né? Então vale a pena discutir isso de forma de fórum na sua região, entre pé, Inter, academia. É muito importante todo mundo estar discutindo isso. Então o Marshall ele faz parte de um protocolo alemão e que uma das vantagens grandes do Marshall é utilizar a sequência do ABCDE para sua tomada de decisão se vai fazer uma restrição seletiva ou não, uma restrição completa. Né? Então ele usa os mnemônicos do ABCDE que nós usamos para avaliar o trauma. Lógico que hoje é acrescentado do X, né? Você, lógico, vai avaliar o X antes, não tem problema nenhum, mas o A, se você verificar no A que você tem pouca pessoa para poder fazer uma boa restrição e ele tiver alguma dificuldade de obstrução de vias aéreas, e isso vai, uma intervenção crítica, que é mais importante do que a restrição, por exemplo, uma intubação orotraqueal, uma crico, se você tiver com suporte médico, a restrição pode atrasar isso, pode fazer uma restrição minimalista. Esse termo também é novo aqui no Brasil, ou restrição mínima, que pode ser só o colar cervical, pode ser só uma mão estabilizando a cabeça, pode ser a prancha, pode não ser a prancha. Que entra naquela discussão do próprio Nexus CCR, quando ele diz que o paciente instável, a gente não vai perder tempo. Não vai perder tempo com a melhor imobilização ou restrição possível. Exatamente. Então aqui ele vai destrinchar A, B, C, D, E. Com foco na instabilidade. Né? As instabilidades vão fazer com que você tome decisão por uma restrição minimalista. E para quem está ainda aí se perguntando, nossa, como é que é restrição minimalista? A gente tem um vídeo para falar sobre isso, que é o vídeo 3, que a gente vai entrar no detalhe de, por enquanto, você precisa entender as indicações, você precisa entender o quando. Tá? Depois o como, a gente vai falar num vídeo dedicado a isso. Vamos falar sobre restrição minimalista, sobre restrição completa, sobre os dispositivos que a gente tem para restringir, e aí fica uma coisa bem organizada aqui no workshop. O importante da restrição minimalista é só você entender o conceito, que o transporte não deve ser retardado. Bom, o B é avaliado, é feita a avaliação da ventilação, qualquer alteração, mesma coisa. O C... Qualquer alteração, no caso de intervenções críticas. Um pneumotórax hipertensivo, por exemplo. Exatamente. O C, que é a avaliação da circulação na busca do choque hipovolêmico, né, o choque circulatório. Dependendo do resultado, você também pode tomar a decisão por não restringir. Se ele tiver com um choque hipovolêmico, por exemplo, um trauma penetrante, é uma decisão que você vai fazer por não restringir. Perfeito. Okay? Isso também é uma dúvida que o pessoal teve por muitos anos. Ora, restringia se tivesse déficit neurológico. Hoje é um consenso internacional de não restringir o trauma penetrante. Okay? Por quê? Porque vai perder tempo e aí o mais importante para essa vítima é chegar mais rápido no hospital. Esse tempo pode ser um tempo precioso. Preciosíssimo. Okay? Pesquisas comprovaram isso. Tem um artigo que eu queria depois até deixar com vocês também. É um artigo israelense, onde eles conseguiram usar mais de 2.000 vítimas por explosão, por atentado terrorista, e chegaram à conclusão, por exemplo, de não usar colar cervical, porque essas lesões penetrantes faziam com que, além de perder tempo, o colar penetrava mais ainda as substâncias que estavam no pescoço, um pedaço de osso do terrorista,
relógio da própria vítima, então isso dificultava mais depois o manejo dessa cervical. Então a penetrante não é indicada. No D, avaliação neurológica, né? E aí o foco é TCE grave, e se você é um médico, um enfermeiro, consegue avaliar bem a possibilidade da suspeita de hipertensão intracraniana. Então não é tão difícil, né, avaliar a possibilidade de suspeita de hipertensão intracraniana, mas na dúvida, se você entende que é um TCE grave, né, vale a pena não usar colar cervical comum como nós utilizamos hoje, porque ele pode apertar o pescoço e diminuir o fluxo sanguíneo e aumentar a hipertensão intracraniana. Os sinais de hipertensão intracraniana mais comuns é a queda do Glasgow significativamente, Glasgow menor que 9, ou pontuando 2 vezes abaixo de forma muito rápida, pupilas anisocóricas. Sinais de herniação cerebral. Sinais de herniação cerebral. O E é a avaliação se a vítima continua estável ou se ela se tornou instável durante a sua avaliação, e aí sua tomada de decisão se vai usar a restrição minimalista ou não. Se você fez esse ABCDE, que aqui a gente está falando de forma bem pausada, mas dá para fazer ali bem rápido, né? Você vai para a decisão do Marshall, né? Que o protocolo alemão divide em 3 grandes blocos. A imobilização, o impedimento na avaliação, se a vítima fala outra língua ou tem dificuldade de falar a sua língua, se tem sinais de intoxicação, ou droga, ou bebida, e de lesão de distração. Que entra praticamente nos critérios ali do Nexus, né? E são critérios de dificuldade de você avaliar. A primeira coisa é olhar e conversar com essa vítima. Não, ele não fala minha língua, eu não consigo entender. Pronto, já teve dificuldade. Ou seja, não é confiável a resposta dele. Perfeito. Ele tem algo que distrai o que você está perguntando. Também pode ser um problema sério para você confiar no que ele está te falando. E se ele está alcoolizado ou drogado, também não fica confiável a resposta dele. Então, o primeiro bloco de perguntas seria esse. O segundo seria perguntas que vão levar a um risco aumentado da possibilidade de lesão da coluna. Quais são esses riscos? Uma velocidade acima de 100 km. Daí a gente está justamente entrando aqui, né? Falamos uma parte aqui do Nexus, já foi mencionada, agora já estamos entrando aqui numa parte que o CCR aborda e o Nexus já não aborda. Exatamente. Que são esses aumentos de probabilidade, né? Pela cinemática, pela epidemiologia. O Marshall, o mnemônico Marshall, exatamente, ele vem dentro desse bloco. Ele vem dentro desse bloco de risco aumentado da possível lesão. Vamos escrever aqui cada letrinha? O M nada mais é do que a sensibilidade ou dor na linha média da coluna. M de média. Pronto. Vamos usar bastante a nossa dor. Vamos lá. O A é, na verdade, a idade em anos, mais ou menos, ou igual ou maior que 65 anos. O R de redução da sensibilidade ou força, e o déficit neurológico. O L de lesões, o S, de lesões supraclaviculares. Então, supraclaviculares, que é muito comum durante o nosso treinamento as pessoas esquecerem desse item. Dá para mim um exemplo de lesão supraclavicular? Pode ser que tá uma fratura de nariz? Sim. Fratura de mandíbula? Um trauma de face qualquer? Trauma de face. Lesão realmente supraclavicular. Lesões que se escondem muito, né? Tudo que tiver daqui para cima, entra aí. Isso. Exatamente. Pode ser uma lesão de couro cabeludo, pode ser uma lesão de laringe, pode ser... Exatamente. Perfeito. A velocidade acima de 100 km por hora, então esse H de 100 km por hora, o H do hora. Quase uma forçação de barra, né? É uma forçação, tem que usar muito a o nome fica bonito, mas para conseguir decorar esse negócio aí... O A na carga axial, né? Uma carga axial ou queda acima de 2 metros. Não, carga axial ou queda maior do que 2 metros. Isso. E o L, esse também vai ser bem legal. De motocicleta e bicicleta, né? Tem um L em cada palavra. Exatamente. Moto. Vale a pena lembrar que os triciclos entram também nesse... E também tem um L, então tá tudo bem. Motocicleta e bicicleta. Se der não para todos esses critérios, ainda cabe algumas perguntas se tem possibilidade de indicação de lesão na coluna. São 2 perguntas. Uma é a dor na linha média da coluna. E aí a gente acaba completando os critérios do Nexus, né? Exatamente. E a dor durante rotação
45 graus do pescoço da vítima e ela mesma fazendo essa manipulação, ok? Isso é algo que o Nexus acaba não testando, essa própria movimentação. Exatamente. Ele só testa somente a palpação mesmo. Exatamente. Então aqui ele traz a mais essa movimentação. Então basicamente tem esses dois critérios de dor em região de coluna cervical. Perfeito. Depois tem os critérios voltados para o próprio Marshall que está aí, né? Aí entra cinemática. Aqui ele já acabava abordando a questão da dor média. Isso. E lá depois a gente tenta, além da dor, repete e ainda faz a movimentação. Tá? Um pouco de epidemiologia com idade, cinemática. Então ele faz realmente... Acaba sendo um critério muito maior. mais completo do que os dois aqui. Exatamente. Então a tendência é que ele acabe mobilizando ainda mais pessoas, né? Ele talvez traga uma margem de segurança, digamos assim, mobilizando mais pessoas do que o próprio Nexus e o próprio CCR. Restringindo mais pessoas. Como vai restringir aí é outro assunto. Ok? Se der sim para qualquer critério desse que nós basta avaliamos, uma pergunta positiva. Restrição de movimento completo. Isso não quer dizer total. Completo também não quer dizer prancha rígida. Ok? Ok. E aí a gente vai falar num vídeo até já estava com vontade de falar qual tipo de restrição que seria mais adequada. Perfeito. Isso aí é tema para o próximo vídeo. Para a gente encerrar esse vídeo aqui, então o que é que nós passamos como mensagem? Existem dois critérios principais que surgiram como publicações intrínsecas de critérios. Nexus 1991, inicialmente para raio-x intra-hospitalar, assim como o CCR, que é o Canadian Safe Spine Rules, que o Canadá, isso aqui já é 10 anos depois, 2001. Isso. Então nós temos esses dois critérios que vão servir para a gente tomar uma decisão de fazer a restrição de movimento da coluna do paciente ou não. Um é um pouco mais, vamos dizer que ele vai restringir menos pessoas que é o Nexus, o CCR restringe mais pessoas. E a partir daí um protocolo alemão acabou trazendo um protocolo que faz meio que um apanhado dos dois e acaba sendo um pouco mais até completo, que é o Marshall, que é o que você acaba utilizando hoje na prática no seu serviço. Isso, exatamente. Pronto. Vale a pena lembrar que outros guidelines existem, né? Como exatamente. O guideline norueguês que utiliza o Nexus como base. Ou seja, ó, aqui é um tipo de guideline que vocês se basearam, no caso, o alemão. Vale a pena que o estudo do Rio de Janeiro, ele não usou só o Marshall. O critério que nós usamos para tomar a decisão é o Marshall, mas ele fez uma avaliação de todos esses estudos, né? Tanto alemão quanto norueguês. Para poder selecionar aquilo ou aquelas partes que seriam mais interessantes, assim como nossa proposta, tanto nesse workshop como no suporte ao trauma no APH, que é nosso treinamento online completo, é justamente fazer esse apanhado geral, não com o objetivo de criar um protocolo nacional, porque isso não faz tanto sentido em nossa realidade e não cabe a gente, mas sim apresentar todos esses protocolos para que aí cada um consiga saber primeiro o que existe e começar a criar a sua linha de raciocínio para saber qual é a sua melhor prática dentro do seu serviço baseado no protocolo local que existe ou não, aí é uma questão para ser trabalhada internamente. Perfeito. E existe o guideline também, aí do norueguês ou alemão, então Noruega. Um guideline bem conhecido é o da África do Sul, que traz pontos também bem interessantes, como o reforço de como orientar a vítima, a decisão de autoextração que a gente vai falar, sendo uma autoextração como restrição da coluna ou sendo uma autoextração ambulatorial, a vítima que vai andando até a ambulância. É outro conceito ainda que a gente vai abordar aqui. Que a gente vai discutir. O da Noruega, o norueguês, ele traz muito mais baseado no Nexus e o África do Sul ele traz no CCR. Então você vê aí que realmente no mundo existem guidelines e protocolos mais para um lado, mais para o outro. Então perceba que não existe uma resposta que é a única resposta. O que existe é a consciência de que nós não devemos restringir o movimento da coluna de forma aleatória, arbitrária, sem um raciocínio, sem um embasamento científico baseado em evidências por trás. Essa é a mensagem principal que a gente quer trazer aqui. Então, turma, é isso. Chegamos no final aqui do vídeo 2. Nós temos aqui a caixa de comentários para você continuar interagindo. A interação por aqui embaixo está acontecendo. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores,
várias dúvidas aqui vão se tornar vídeos mesmo para o nosso canal do YouTube no IBRAP, que você pode ir lá, assinar, se inscrever no nosso canal do YouTube para poder estar acompanhando sempre isso. Aqui abaixo do vídeo também tem um link do nosso canal. E no próximo vídeo, aí a gente vai entrar sim em, uma vez que eu tomei a decisão de imobilizar, seja pelo Nexus, seja pelo CCR, seja através de um protocolo interno como Marshall, enfim. Você tomou essa decisão, a grande pergunta é, ok, como eu vou fazer essa restrição de movimento da coluna para retirar o paciente de onde ele está, seja de um veículo, seja de um chão para dentro da ambulância? Primeira pergunta. E como você vai fazer o transporte desse paciente da cena até a unidade que ele vai receber o atendimento definitivo? De forma segura. Para responder essa pergunta, a gente vai precisar entrar nas preferências de atendimento. Nós começamos o nosso workshop falando de princípios, de estratégico, e nós estamos chegando agora na parte operacional. E aí sim, nós vamos poder falar aqui de prancha rígida, de colar cervical, de prancha ou maca scoop, que é a colher também, conhecida de diversos nomes, uma maca que infelizmente tem pouco serviço, uma prancha que tem pouco serviço, mas que é de altíssima utilidade no atendimento pró-hospitalar. A maca vácuo, a autoestricação assistida. Vamos falar sobre autoestricação também ambulatorial. Então temos vários assuntos aí interessantes para a gente comentar no próximo vídeo. Não perca, compartilhe esse vídeo aqui e lá a gente continua o nosso bate-papo. Adeus. Até a próxima. Tchau, tchau.